Pela da Deus convoque em oração para curar. Pela cura do planeta, Deus convoque em oração. Pela cura do planeta, Deus convoque em oração. Pela luz do firmamento, entre as forças de oração, chame a luz na consciência, reina a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Quem nos alimenta é a nossa oração. Quem nos sustenta é a nossa devoção. Pela cura do planeta, Deus convoque em oração. 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 Então é isso, boa noite, pessoal, Silmara. Boa noite. Pela cura do planeta, né? E pela paz entre as nações. Do céu não cai nada, né, gente? Do céu já caímos nós. E agora se vire. Então, a gente tem, cada um de nós, que assumir a sua responsabilidade, né? O que não é uma coisa nada fácil. Mas vamos falar sobre isso, né? Hoje não vai ser tanto de astrologia, mas vai ser inspirado pela astrologia mesmo, que é, sem dúvida nenhuma, a leitura, a linguagem astrológica que traz para nós a consciência. Uma das linguagens, né? Existem outras, né? Sempre de característica espiritual, que vão trazer, né? Mas aqui a gente procura decifrar a linguagem astrológica, né? Que traz para a gente uma ampliação da nossa consciência para os fatos, para o que está acontecendo, que não é só uma guerra aqui entre A e B, uma guerra ali entre C e D, não é só isso, né? Isso são sintomas, né? São sintomas de uma situação bem mais complexa, né? Boa noite, Tânia. E Boa noite a todos.
Então, a gente vê que estamos no caminho de uma grande mudança, os sinais são esses, mas não adianta ficar esperando essa mudança de braços cruzados, né? Nós temos que assumir também, né? Aqui, a proposta de hoje é falar sobre os paradigmas do novo tempo, né? Mas o que é o novo tempo, né? A gente espera esse novo tempo, que nem a gente espera Baby, que vai chegar iluminado, que nem Jesus, nem ele não conseguiu, né, resolver. E esse novo tempo é um nível de energia ao qual nós estamos sendo chamados para ingressar. Então, a nova era de Aquário, quando que começa, quando que termina, a era de Aquário sempre esteve aí. Só que agora nós estamos sendo chamados a ingressar nela. Ela não vai pairar sobre nós com todo o seu esplendor. Ela já está aí para que a gente consiga elevar a nossa vibração até ela, e elevando essa nossa vibração até ela, nós conseguimos alcançá-la e viver dentro desse princípio, né? Só um minutinho. Hora dos pernilonguinhos chegando. Então, é um trabalho nosso ingressar na nova era. É um trabalho de consciência que já vai se desenvolvendo bastante, mas um trabalho de corporificação dessa consciência que já é mais difícil, porque a gente tem hábitos muito fortes, crenças muito fortes que não se adequam com os princípios da era de Aquário, e ainda tem dentro da gente essa polarização da disputa, né? É evidente que tem dentro da grande maioria da humanidade. É evidente, senão não tinha essas guerras, nem essas polarizações políticas, nem nada disso, senão estava todo mundo em plena sororidade, né? E, e não é o caso, embora o caso seja só isso, né? Estarmos todos em sororidade. Mas ainda é evidente, né? A gente não passa assim da água para o vinho, né? Só também Jesus mesmo que faz, né? E mas ele mostra que é possível fazer, né? Mas então nós precisamos falar sobre isso e precisamos cada vez mais incorporar essas ideias, né? Para que a gente possa substituir ainda nossas crenças com novas visões do mundo, da humanidade, né? Temos que desconstruir, né? Como a Tânia está dizendo, é difícil desconstruir, né? Os hindus, né? Eles sabem disso o tempo todo, né? Com Vishnu e Shiva construindo e destruindo, né? O tempo todo. E é a mesma coisa que a respiração, né? Expande, recolhe, expande, recolhe. Então, isso é a vibração universal, né? Expansão e recolhimento, expansão e recolhimento. Então, expande, constrói, recolhe, destrói. E nesse movimento, né, de lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova outra vez,
esse ciclo, né, que está tão impregnado no feminino, né, de poder se inspirar e levar essa inspiração para frente, fazer crescer, enfrentar o desafio e depois saber também aparar as arestas, né? Que talvez é o mais difícil. Se você pegar, por exemplo, uma Revolução Francesa, que é um dos marcos do novo tempo, liberdade, igualdade, fraternidade, né? E descoberta do planeta Urano, você vê que de lá para cá as revoluções se repetem da mesma forma. Elas nascem dentro do povo, vamos dizer assim, crescem, enfrentam o desafio, fazem a revolução e depois, em vez de largar o osso, eles viram a mesma coisa do que aqueles que eles tiraram e fica a mesma coisa, né? Então, essas revoluções, elas só troca de as moscas do poder, né? Não troca. Então, eu gosto mais de tirar o R da revolução e falar que nós precisamos de evolução. Enquanto tem esse R, eu estou voltando no passado sempre, reescrevendo o passado, né, com o meu poder agora, né? Então, a coisa vai se repetindo, mas é lógico que também, ao mesmo tempo, vai criando uma nova consciência, vai se ampliando o processo, vai se lapidando o processo, porque nada disso está, vamos dizer assim, contra a humanidade. Tudo isso está de acordo com a necessidade evolutiva do ser humano, que na verdade, ele para evoluir mesmo e atingir um novo nível, existem infinitos, e assim um novo nível de existência, ele precisa destruir, né, como a Tânia falou, a maneira anterior. E a maneira anterior, por algum motivo, nós não nascemos perfeitos, nós nascemos com a tarefa de nos aperfeiçoar. Então, tudo isso aí é a tarefa de nos aperfeiçoar. Por que não nascemos perfeitos? Eu não sei, se alguém souber aí, fala. Mas nós nascemos, na verdade, com essa tarefa, querendo ou não. Então, os desafios, eles precisam ser bem-vindos, né? Eu gosto do estoicismo, que propõe essa visão da realidade com todos os desafios e torná-los bem-vindos, né? Para porque esse é o caminho, assim caminha a humanidade. A maioria de nós aqui, tirando os mais jovens, as mais jovens, né? Vivemos já numa fase quase adulta, talvez, os anos 60, né? Todos nós vimos, todos nós viemos dos anos 50 e vivemos os anos 60. E os anos 60 foram profundamente transformadores, né? O que era a sociedade antes dos anos 60, acho que a geração anterior à nossa pode ter mais ainda essa consciência, né? Aqueles que sobram das gerações anteriores à nossa, ter essa consciência de que o mundo, depois dos anos 60, não foi mais o mesmo. E o que nós vimos nos anos 60, por outro lado, é muito gratificante, porque é paz, é amor, é beleza, é encontro humano, é liberdade. Mas aquilo é um sonho, né? Os anos 60, caracterizado pelo encontro de Urano e Plutão, que se encontraram durante todos os anos 60, todo o mapa astral de quem nasceu nos anos 60 tem lá o encontro de Urano com Plutão.
um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, um na frente, outro na frente, mas tem lá, e marca mesmo a humanidade a ferro e fogo, com aqueles princípios, né, que se manifestaram como sonho, porque ser hippie é um sonho, né? As propostas espirituais do mundo oriental que atingiu o mundo ocidental através dos Beatles, através de outras vias também, alguns yogis que se transferiram para a América. Tudo isso aconteceu nos anos 60, e o ano 60 foi um grande despertar para uma perplexidade dos anos 50, que vinha da guerra, e meio que não sabia o que fazer, né? Os anos 50 eram anos assim meio né? E E aí desembocou nos anos 60 com tudo isso, porém isso era um sonho, isso precisava ser implantado. Então começaram os desafios, né, que nós enfrentamos para implantar aquela delicadeza do paz e amor, aquela delicadeza de Woodstock, né? Quem não teve oportunidade ainda de assistir o filme de Woodstock, procure no YouTube, que deve ter. Assista inteiro, porque é muito encantador o que aconteceu em Woodstock. Mas era um sonho. Mas era um sonho com a propriedade de nos mostrar onde ir. Não era uma utopia, era um sonho a ser conquistado. E nós estamos nesse caminho. Depois que a gente tem esses sonhos, surgem, inclusive astrologicamente, né, caracterizado pela lua crescente. A lua crescente é uma lua que enfrenta desafios para se manifestar como uma nova proposta que vem da lua nova. Então, a fase crescente é uma fase de desafio. E depois a fase cheia é uma fase de esplendor. E nós estamos terminando de passar por essa fase de desafio, na fase crescente entre esses dois planetas que eu estou dizendo que a gente pode considerar responsáveis pela nova era, que são Urano e Plutão. Urano, a liberdade, e Plutão, o processo de transformação, né? Então, como conquistar essa liberdade com qualidade humana e como transformar todo um processo voltado para o poder pessoal e transformar num processo de movimento coletivo. Então, essa é a proposta desse encontro desses dois planetas. E, por volta de 2010, nós encontramos, então, essa fase crescente do encontro desses dois planetas, que vem crescendo ali o desafio. 2010 chega em 2020 com a pandemia. Só que a pandemia não era o auge da coisa. A pandemia era uma pausa na coisa. A pandemia foi uma pausa na coisa. Para que a gente tivesse a oportunidade até de nos reposicionar. Só que a sociedade respondeu de uma forma bem diferente, né? Até passou a pandemia, a sociedade voltou a recrudescer o ódio, essas coisas, né? E então nós temos que o auge dessa fase crescente, ou seja, desse desafio do sonho se impor, está correndo agora. Mas a gente já vê uma luz no fundo do túnel astrológica,
levando para uma relação entre esses dois planetas, Urano e Plutão, mais favorável até encontrar a fase cheia disso, que deve estar lá para os anos 2060, 50, 60, por ali, que seria a fase do maior esplendor desse primeiro movimento, desse novo tempo. Mas agora a gente tende de 24 a 28 a ter um aporte de luz maior na nossa consciência. A luz está aí. Não é que a luz vem, a luz está aí. A nova era está aí. Só que nós temos a necessidade de vencer o desafio de elevar a nossa vibração para alcançar essa energia que está presente, inclusive das evoluções posteriores que a gente, como humanidade, terá. Está tudo aí, está tudo junto, tudo nasce no mesmo momento. E só que agora nós estamos sendo chamados para essa proposta, que é o quê? A nossa criação, pela consciência que a gente tem, né, da criação, através tanto dos textos bíblicos, como ciência, história, tudo isso que nós não podemos saber, que nós tivemos um grande tempo que a gente pode dizer que seria o tempo do Pai, que seria a constituição física de tudo isso que surgiu, né? De toda, vamos dizer assim, de toda essa parte física do planeta. E depois a gente tem o tempo do Filho, que culmina com a vinda de Jesus, crescer e multiplicar-vos, mas que começa com o Homo sapiens. Então, temos o grande tempo do Filho, que vem lá, o grande tempo do Pai, onde tudo isso se constituiu, o grande tempo do Filho, quando o ser humano se manifesta. E agora, a Era de Aquário tem uma qualidade de ser o terceiro dessa trindade. Então, se essa trindade foi o Pai, depois o Filho, qual é o terceiro? Quem fala? O Você está Espírito, certo, mas já ouvi falar do Espírito Santo. O Espírito Espírito Santo. Santo. A Tânia colocou o Espírito Santo. Boa noite, Maísa, bem-vinda. Boa noite. E Tudo bem? Estou meio atrasada. faz mal. Aí, essa consciência nós podemos ter. Veja a importância dessa mudança. E veja como ela vem atingindo toda a humanidade, né? Primeiro a pandemia, primeiro os Beatles, né? Primeiro o movimento hippie, Woodstock, né? Yogananda, o yoga, né? O Bhagavad Gita, tudo isso que foi vindo para a nossa consciência europeia, ocidental, elevando essa consciência, né? Trazendo mais luz para a nossa consciência. E aí, aquilo que a gente já citou, tudo isso vai recebendo esses movimentos como ferramentas mesmo para a nossa percepção de uma nova realidade que nós precisamos compreender e alcançar. Ela não vai ser ela que vai alcançar a gente, somos nós que temos que alcançar essa realidade. Então, a gente veio com esses sinais todos. Primeiro, as guerras, né, do século XX,
Depois, essa reconstituição da paz. Tudo isso são os exemplos que o sonho manifestou. Recebemos tudo isso. E aí, como tudo isso foi enfrentando desafio na frente de desafio para se implantar, essa delicadeza dos anos 60, né? Essa beleza dos anos 60, nós tivemos essa oportunidade maravilhosa de viver jovens nos anos 60. Alguns de nós, alguns aqui, nasceram até depois dos anos 60. Mas nós que vivemos isso na adolescência, na primeira fase adulta, nós tivemos essa oportunidade de, de vivenciar esse sonho ao vivo e a cores de tudo que aconteceu nos anos 60. E isso, então, é essa manifestação do Espírito Santo, já que o Pai fez a criação, né? O Filho fez a população do planeta, como Jesus, ele encerra o tempo do Filho, ele vai entregar para o Espírito Santo. É isso que ele está fazendo, junto com São Francisco, com outras entidades desse porte, com Buda, né? Entregando para o Espírito Santo, que o Espírito Santo não tem nome, é o Messias. O Messias não é uma entidade, o Messias é um espírito que se coloca em todos os corações. Então, o nosso coração tem que estar pronto para receber o Messias. E, para isso, então, nós temos que ter uma noção de como Prepare. que... Deixa eu fechar alguns microfones aqui que estão... um preparo, ela falou, mas olha, está vindo muito som de lá. E, e não só um preparo, como uma atitude mesmo de, de botar o pé nisso. Quer dizer, uma atitude que nós temos que tomar conscientemente. Diz o quê? Aí tem esses paradigmas, né? Que nós vamos ver agora na segunda parte nossa aqui, e que é um apanhado desses paradigmas desse novo tempo. Mas, acima de qualquer paradigma, nós temos que sair da individualidade para o processo coletivo. Ou seja, nós não temos mais que sermos responsáveis pela nossa vida e subsistência. Nós temos que, coletivamente, sermos responsáveis pela vida e subsistência da coletividade. Ou seja, nós estamos saindo do singular para o plural. Mas é difícil, né? Você pensar na hora que você está querendo isso, aquilo, resolvendo isso, aquilo, você pensar no coletivo, né? Se todas as pessoas pensassem no coletivo, não tinha guerra, ninguém estava matando ninguém, né? Se não tivesse quem estivesse ganhando, segundo eles é ganho, né? Enquanto a gente achar que aquilo é ganho, a gente também está junto com eles, né? Então, que um lado ganhe ou que outro lado ganhe, achar isso, como nós vamos ver já já, achar isso, a gente está naquela mesma vibração de guerra deles, querendo que um ganhe ou que o outro ganhe. Não tem ganho na guerra. Quem ganha na guerra tem uma música que até pensei em formas, como é em inglês, nem todo mundo vai entender, né? Mas tem uma música do Bob Dylan que fala Os Senhores da Guerra, The Warrior, The Mr. Warriors, não me lembro como é que é.
Quem ganha é quem lucra, quem fabrica arma, né? Não adianta você falar de um lado ou de outro, enquanto ambos estão comprando a arma de quem fabrica a arma. Isso não é uma consciência diferente? Então, o problema da guerra não está em quem está guerreando. Tá, porque eles ainda estão nessa vibração. Mas o problema da guerra, para se resolver, não é com eles. Não é um ganhar a guerra, não tem ganhar a guerra. É eliminar o produto da guerra, né? A guerra como consumo de arma, de munição, de 1 milhão de coisas que a indústria aí está preparada para fazer e precisa fazer para não morrer. Então é importante a gente ter essa consciência que a guerra não é entre isso e aquilo. Isso e aquilo são os que estão com menos consciência que estão brigando. Mas o problema da guerra é quem ganha com a guerra. E quem ganha com a guerra ganha dinheiro com a guerra. E dinheiro é o quê na eternidade? Né? Agora, o karma da guerra você carrega pela eternidade. São reflexões que cada um pode fazer da sua maneira. Mas então vamos um pouco, eu vou pôr aqui uma relaçãozinha de paradigma que eu tenho trabalhado, mas o mais importante de todos é que a gente precisa sair da produção individual para a produção coletiva. E cada um colocar a qualidade da sua produção à disposição do coletivo. Né? E aqueles que administram isso, administrar de maneira a suprir o coletivo. Tá certo, gente? Vamos colocar aqui, então, as coisas. Então, esse quadrinho aqui, vamos dar uma explicada nesse quadrinho aqui para a gente tentar. Mas é bem legal tirar um print desse quadrinho aqui, quem puder. Mas eu vou publicar esse quadrinho também nos meios aí, junto com essa gravação. Então, vamos pela ordem que se manifestou aí. Primeira grande mudança é dessa consciência da escassez para a consciência da abundância. O que quer dizer isso? Nós fomos convencidos de que nós precisamos sofrer, se matar de trabalhar, para conseguir o mínimo da nossa subsistência. São Francisco chegou e falou assim: isso é tudo mentira. É tudo mentira. A providência oferece tudo para nós. Vai acreditar, né? Então, o cara era louco, vai acreditar. E mesmo quem acredita, quem louva, canta, Senhor, fazei com que eu possa te amar, que ser amado. Podia ter posto essa música também. Então, uma coisa é você fazer a oração de São Francisco, outra coisa é fazer o que ele fez. Mas o natural para nós é cada vez mais agirmos em coletividade, cada vez mais fugirmos da ideia da escassez e da capacidade da gente trabalhar em abundância. Né? Que a abundância está presente na humanidade,
nós estamos destruindo a abundância, né? Enquanto a gente aposta na escassez, a gente está destruindo, desertificando o planeta. Mas o planeta é abundante, tem para todo mundo. E a qualquer momento nós podemos adquirir isso, é só entrar nessa vibração nova, nova era, era de Aquário, era do Espírito Santo, era de que tudo se distribui por todos, inclusive a abundância do planeta é disponível para todos nós, e não só para os privilegiados. Então, esse é um movimento que nós temos que ter consciência de estar fazendo. Para isso, nós temos que substituir essa ideia da negociação ganha-perde para a negociação ganha-ganha. Ou seja, eu não tenho que extrair o máximo daquele com quem eu estou negociando. Isso seria no tempo, né, ainda do nosso tempo, do mundo corporativo, onde as negociações também têm essa polarização de que os dois querem extrair o máximo. Aquele que está em melhor situação de poder, ele acaba extraindo o máximo do outro, e a relação então fica ganha-perde, é quebrado o equilíbrio entre o dar e receber, e aquilo se manifesta de uma maneira negativamente construtiva, né? Então, vai somando com a escassez. Aquele que ganha entra no processo da abundância, aquele que perde entra no processo da escassez. Então, o ganha-perde, o ganha-ganha, está ao alcance de todos nós, em qualquer negociação que a gente faça. Que às vezes a gente é murrinha com R$ 10, sabe? De caixinha para o motoboy. A gente às vezes é murrinha mesmo com coisa e de evitar de dar qualquer coisa a mais do que foi combinado, e às vezes mesmo que uma pessoa necessite. Então, a gente tem essa coisa da escassez, que a gente chama de justiça. Não, o combinado foi esse, foi, está certo. Mas eu posso olhar e falar, meu, esse cara tem muito menos que eu, ele me fez um serviço aí, ele cobrou isso daqui, eu posso dar o dobro para ele. Para que isso seja ganha-ganha para aquele, né? Então, isso vai de nós mesmos, não é do governo, não é dos senhores da guerra, é de nós mesmos. Qualquer negociação que a gente faça, se nós estamos fazendo uma negociação ganha-ganha ou ganha-perde. Seguinte, competição por colaboração. Então, nós fomos levados a competir. O nosso sentido de escassez fez com que a gente competisse para desfrutar do que a escassez pode dar para alguém, vai dar para mim e não para o outro. Então, eu não colaboro com ninguém, eu compito com todo mundo, eu tenho poder para isso e eu vou ter sempre mais. Agora, ele não vê os karmas mesmo que ele tem, né? Ele não vê as dores que ele passa, as perdas que ele passa, não relaciona uma coisa com outra, né? E aí também o coração já é bem gelado mesmo, pode perder o que for, assim, de pessoas, de que não quer nem saber, né? Desde que o banco esteja cada vez mais cheio de grana. E então a competição pela colaboração. Eu me emociono muito com os jogos, com o esporte. Eu me emociono, eu vejo aquele povo brasileiro subindo no pódio, não precisa nem ser brasileiro, mas que a gente gosta do brasileiro, né?
como tá agora nesse Pan-Americano está ganhando bastante coisa, e, e você vê aquela lágrima da menina, da ginástica, você vê aquela coisa, eu me emociono. Mas o esporte não é competir para ganhar. O esporte é competir para se tornar melhor. Então, ali, o que perde, não perdeu. O que perde, colaborou na coisa. Então, não tem absolutamente vergonha nenhuma perder. E a competição ele não deve valorizar tanto o que ganha contra o que perde. Deve valorizar aqueles que estão colaborando em todo o processo para que todos nós possamos nos aperfeiçoar naquilo que nós escolhemos. Se é na ginástica, se é na natação, aonde for. No nível do esporte, pode ser no nível da arte, pode ser no nível da capacidade produtiva, pode ser aonde for, pode ser nível dos cuidados humanos, né? O nível que for. Ganha-ganha, colaborativo. Aí vamos para o objetivo subjetivo. Com essa coisa de racionalidade absoluta, né, que nós, depois do iluminismo, resolvemos adquirir aí essa herança cartesiana, mas nada é definitivo. O iluminismo ele veio para substituir o dogma que era imposto à humanidade pelas igrejas da época. Então, o dogma era dogma e aquilo que a igreja queria virava dogma e pronto, enfim. Né? Desde ir para o inferno, como também de comprar terreno no céu. Né? Aquela época lá, onde nasceu o protestantismo, justamente protestando contra essa ideia de que a igreja estava vendendo terreno no céu mesmo, ou os representantes da igreja lá. E então, então nasceu o cartesianismo, né, para poder provar que é isso, que é aquilo, não é? Se o seu dogma não prova, não serve mais para mim. Então, não se criou toda uma ciência nisso tal. Só que quando você objetiva a coisa ao extremo, você perde também a expressão vibracional, a alma da. Então, nós precisamos, né? Porque os cuidadores das nossas almas estavam corrompidos, nós precisamos construir uma técnica que permitisse que eu mesmo encontrasse a minha lógica, porém à custa de perder a minha alma, que talvez está no fundo, né, daquele trabalho do Goethe, né? Fugindo o nome agora, mas que é a história de fazer o pacto com o diabo, né? Mas, enfim, deixando isso de lado, o, o objetivo, ele faz aquilo que nós estamos vivendo hoje, que é o que a gente chama de Estado laico. Eu acho que Estado laico é legal. Estado é Estado, espiritualidade é espiritualidade, e na medida que nós possamos nos unir, vamos nos unir, né? Mas não vamos nos submeter a um ao outro. Então, nós perdemos a subjetividade, a percepção, perdemos o sonho.
Então, quando você vê os anos 60, por exemplo, aqueles jovens fazendo todo aquele movimento, e você vê que aquilo é uma energia que não foi um que ensinou o outro, é uma energia cósmica que se estabeleceu. Eu já falei, os planetas que simbolizaram isso. Uma energia cósmica que atingiu a todos que estavam vibrando naquela energia. Então, eles conseguiram sair desse objetivo e entrar no subjetivo do encontro humano, da beleza, da arte, né? Em toda essa subjetividade que complementa o objetivo. O objetivo racional, ele faz parte, assim como o subjetivo, o sensorial, sei lá, faz parte de unir essas duas coisas, né? Então, se eu entrar no mercado para fazer compra do mês subjetivamente, eu sou capaz de levar 1 milhão de coisas que não vou consumir nenhuma delas, né? E então eu preciso do objetivo unido ao subjetivo, mas não submetendo o subjetivo. O subjetivo precisa estar sempre presente, né? Então, é aquilo que eu gosto de falar também da árvore da vida, que não existe justiça sem misericórdia. Ou seja, nada é tão objetivo que não contenha uma subjetividade dentro. Então, depois vocês me dizem se dá para entender isso. Aqui, em vez da vida ser uma busca por sobrevivência, como no fim das contas a gente faz, né? Ah, mas eu preciso do meu sustento, eu preciso do meu sustento, eu preciso do meu sustento. E nós não viemos aqui só pelo nosso sustento. Segundo São Francisco, nosso sustento é dado. Nós viemos daqui por uma evolução. Então, nossa função aqui é trabalhar essa evolução. Então, subir esse degrau de era agora, nos colocar numa nova era, juntos, que é quando Cristo falava que, que só vão entrar no reino do céu todos de mãos dadas, né? E isso é a verdade. O reino do céu para nós agora é a era de Aquário, é a quinta dimensão. Acima dessa tem muito reino do céu, mas assim como em cima de uma árvore da vida tem outra, 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 mas para baixo dessa árvore da vida também tem outra, 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 que nós já superamos. Então, a nossa consciência precisa ser evolutiva, o nosso propósito precisa ser evolutivo. Quando o nosso propósito é a sobrevivência, é fácil eu justificar que eu preciso de mais, mais e mais. E aí saio do princípio evolutivo porque eu começo a ter mais do que eu preciso. É a mesma coisa no Êxodo da Torá, do Antigo Testamento, quando Deus fala que vai ter o maná, mas o maná você só pode pegar para um dia. Se você pega para 2, ele apodrece na sua casa. Então, é para um dia. A sobrevivência é para um dia. A evolução é eterna. Então, tudo isso é para a gente estar refletindo sobre essas coisas. Aí, simpatia por empatia. Na verdade, aí devia ser a dupla simpatia barra antipatia por empatia, né? Que, em vez de ser uma polarização entre simpatia e antipatia, no sentido de que isso me agrada, isso não me agrada, essa pessoa me agrada, essa pessoa não me agrada, já que simpatia e empatia a gente usa muito para as pessoas, mesmo para o relacionamento das pessoas, mas também
com as coisas que a gente se envolve, tudo isso se mostram simpáticas ou empáticas ou antipáticas, né? Então, nós não temos que ter simpatia ou antipatia por nada. Nós temos que ter empatia, ou seja, estamos junto, seja você quem for, seja o que Deus quiser, né? Então, essa é a ideia da empatia, de você, de eu sou um outro você, como os maias diziam, né? De você se sentir no lugar do outro e procurar, então, empaticamente qualificar esse encontro com o outro. Medo e amor. O medo nos afasta de tudo, né? Então, se tornou meio comum até nos meios aí, de falar que o oposto do medo é o amor, né? Ou o oposto do amor não é o ódio, mas é o medo. No fundo é uma verdade, né? Que quem tem medo não é capaz de amar, né? E quem ama perde o medo, né? Às vezes até demais, né? Às vezes até se deixa iludir, né? Tem a ilusão aí no meio, então é uma coisa importante. Mas aí está o Caçador de Mim, do Milton, né? Que tudo que nós precisamos é vencer o medo, né? E justamente porque esse medo nos paralisa e ele elimina todo o lado direito desses paradigmas e o medo nos mantém desse lado esquerdo, na escassez, no ganha-perde, na competição, no objetivo, e só justificando assim que eu preciso salvar a minha pátria. E a minha pátria sou eu. Então, se não houver uma vitória, né, sobre o medo, a gente não alcança isso. E a gente vence o medo, na verdade, com o amor, tá certo? Mas até preferia de dizer que é com a confiança. Algumas modificações, eu escrevi isso já faz um tempo, e isso mais ou menos é o que é corrente por aí também, né? Nenhum desses aí é de autoria minha, mas eu já fico pensando mesmo em simpatia, antipatia, contra empatia, e colocar o que eu falei? Confiança no lugar do amor aí. No lugar do amor, colocar confiança. No lugar do medo, pôr confiança. Acho que fica mais claro isso. Não podemos dizer também, né, que o amor é confiar, mas já é um passo a mais, né? São algumas mudanças que eu vou fazendo nas coisas depois que eu faço, elas aparecem aí diferentes. Mas tudo isso daí eu tirei do que está a voz corrente por aí, né? Então a gente chega no poder sobre para poder com, né? Então isso é evidente, né? Que tudo que se refere a patriarcado hoje é substituir o poder sobre pelo poder com. Então precisamos tomar cuidado para não substituir o poder de A sobre B pelo poder de B sobre A. Então, o poder é de A com B. E assim que a gente equilibra as coisas e vamos, né? E no fim, analítico sintético é parecido com objetivo subjetivo também, mas é mais específico assim. Analítico quer dizer que eu preciso analisar todas as milhões de possibilidades que uma coisa pode ter para poder decidir por ela.
Então, eu quero entender isso, quero informação disso, daquilo. E a gente se perde no meio de tudo isso e na falsidade que tem no meio de tudo isso. E sintético é a sensação que você tem no momento. Você entra num lugar, você sente se esse lugar é legal para você ou não. Isso você sintetiza. Então, quando você tem que tomar uma decisão, procura sentir. E aqui eu vou falar do livro chamado A Profecia Celestina, do autor James Redfield, que eu li nos anos 80 e que, para mim, até hoje, é a melhor obra que eu já vi sobre Nova Era. Notícia que eu gosto. Como? Alda, você falou? Não, eu? Eu entendi o que você tinha falado aí. Mas, enfim, Perto do microfone? alguma coisa veio do seu microfone aí, mas tudo bem. Ai, desculpa. É, mas tudo bem. Já vou sair daqui também, né? 19h58, mais uma vez dá certo aqui a coisa, conforme ela vai vindo. E, enfim, então, essas daí são as ideias. Eu recomendo muito esse livro, A Profecia Celestina. Provavelmente, talvez nem tenha uma edição nova, talvez tenha que achar na estante virtual, mas é fundamental que se leia esse livro para a gente entender melhor as visões do novo tempo, né? Que ali são, acho que, 9 visões. O livro é dividido em capítulo, em visões. Pois tem um segundo, que é a 10ª visão, mas que é sempre assim. O segundo livro já é para vender e fazer dinheiro. O primeiro, que isso aí é o editor que deve encher o saco, faz mais um aí, pegar o RAM, pegar a grana. Mas o primeiro aí é que vale mesmo. Se não me engano, são 9 visões ou 9 capítulos. E é um livro gostoso de ler, é feito uma história de aventura e foi muito criticado na época mesmo por causa disso, porque era uma literatura de baixa qualidade. Não importa, o que importa é o recado que vem sendo trazido, né? E sempre aquilo que é importante ele vai receber uma resistência do status quo, né? Gente, deu para entender alguma coisa do que foi falado aí? Deu sim. Então, acho que nesse momento, assim, nesse momento é importante que a gente tenha essa essa consciência de que nós precisamos trabalhar nisso, sabe? Então, toda hora que você contrata um serviço, que você faz um negócio, que você compra alguma coisa, pensa se aquilo está sendo ganha-ganha, né? Pelo menos do seu lado. Às vezes, neguinho também te engana e você que vai ser o perde do ganha-perde. Mas provavelmente isso, pela lei do karma, acontece para quem faz os outros perder e acaba perdendo também. Mas todos nós fazemos isso um pouco, né? Querendo ou não, se a gente puder tirar uma vantagem, a gente tira. E essa história de tirar vantagem é que nós precisamos aprender a evitar. Não temos que tirar vantagem, temos que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e a Denise a palavra. Pode? Legal. Muito bom, Sérgio. Estava com saudade já de vir aqui.
Então, eu lembrei de duas pontuações assim que se complementam dessa tua fala. Uma é o jogo cooperativo, a pedagogia da cooperação. Ela fala muito do ganha-ganha, né? Há 20 anos que eu venho tentando trilhar esse caminho, eu enxergo muito em mim a dificuldade, né, de confiar, a dificuldade de enxergar o outro como alguém que vai costurar junto comigo, né, e não alguém que vai sair correndo com a linha e a agulha, né. Então, a pedagogia da cooperação, ela tem esses valores, né, e vivenciá-la, para mim, é uma bênção mesmo. E a outra coisa que eu lembrei é, dentro da constelação familiar, é muito sério isso, né? De eu trapacear, passar a mão, é, 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 abocanhar algo que não é meu, né? Eu posso estar roubando de outra família ou da minha própria família, né? E os meus descendentes vão pagar por isso. Isso é muito, muito sério, né? Então, quando tem problema de falência, né? Ou fica patinando no Inventário negócio. também. Nossa, inventário, então, meu Deus. Constelação familiar, assim, tem colaborado, né, na área do direito, porque a coisa não anda, não vai nem para frente nem para trás. Às vezes é capaz da casa cair, né, e não ir para nenhum herdeiro. Então, é muito sério essa questão da herança, mas pensando assim, né, eu faço alguma coisa aqui e acho que não vai dar nada, né? Aí vem lá meu filho ou meu neto e se estoura inteiro, porque ele está em respeito a quem foi lesado, né? Ele se abraça com essa história e é ele que vai pagar lá na frente. Então, isso é muito sério mesmo. E o que que você acha que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para, de fato, começar a mudar por dentro, né? Você indica para a gente alguma coisa, assim, claro, tem várias, né? Mas você indicaria uma coisa que a gente poderia começar a fazer para começar a mudar esse paradigma de dentro? Obrigada. É uma grande pergunta isso. É uma grande pergunta mesmo, porque é uma coisa que... Você quer falar, Ivone? É isso? Então fala. Antes de eu responder a ela, você fala, depois eu respondo. Pode falar, abre o microfone. Abre o microfone. Não quer falar? Não. Ela está tentando, Sérgio, ela não consegue abrir. Então vai tentando abrir enquanto eu respondo aqui para a Denise. Na hora que você abrir, você fala. Você já abriu no começo? Estava fechado, você pegou e abriu. Bom, é realmente, eu acho que é estar perto dessas coisas, é participar desses trabalhos, né? Eu acho que você, com os trabalhos que você faz, você enxerga isso todos os dias, né? Quando você faz uma sessão de terapia comunitária, que eu tenho participado, né? Que procuro também participar dessas coisas, sabe? E tem muita gente que chega num ponto e já acha que está bom, não precisa participar de nada. E eu procuro participar de coisas que eu me sinta bem para participar, né? Eu não vou fazer 10 dias de meditação sem comer no alto da montanha, eu não vou, mas participar da sua da sua terapia comunitária, eu vou. Então, acho que a gente tem que estar ligado em alguma coisa, fazendo alguma coisa. Eu sempre me propus isso. Estou fazendo algo porque eu também não quero me exigir obsessivamente nada, né? Mas eu sempre me pergunto, estou fazendo algo nesse sentido que eu estou pregando até, né? Então, eu entendo que sim, na medida que eu faço essas lives, mas eu também não quero ficar fazendo só coisa que eu proponho, então eu vou na sua, como na sua
terapia comunitária, e sempre me beneficia quando eu vou, né? Então, eu vou lá como um participante, e o processo da terapia comunitária, com os facilitadores e com as pessoas que vão, esse processo faz com que a gente aprenda alguma coisa, né? Então, a Maísa está aí, a gente tem um grupo de Pilates, que depois virou um grupo de eutonia também, que a gente também está fazendo encontros sobre saúde, conversas sobre saúde. Então, participando de lugares e possibilidades que encaixem nesses propósitos, né? Porque não pode ser sozinho também. Não pode ser no alto da montanha, você pegar esses paradigmas aí, não tem ganha-ganha se eu estiver lá no alto da montanha, né? A Então, Denise faz o quê, Sérgio? Denise, não sei se deixa a está com o Denise falar o microfone. que ela faz. Ela tá com o microfone fechado. Mas ela abre e fala o que ela faz. Denise? Oi, Maísa, vou falar Oi. rapidinho, né? É o É. seguinte, existe as práticas integrativas e complementares. Existem 29 na nossa política nacional, né? Biodança, movimento vital expressivo, acupuntura, reiki, tem 29, né? E a terapia comunitária integrativa é mais uma prática integrativa e complementar. Ela foi desenvolvida há 35 anos pelo Dr. Adalberto Barreto, lá do Ceará. Então, se colocar no Google, assim, aparece ele, aparece, né, no YouTube, assim, pequenas bate-papos, né, conversas, né? E eu conduzo um grupo só para homens, no online. E aqui em Brasília, onde eu moro, eu conduzo com outras colegas, outros grupos, né? Até para o ano que vem, talvez eu abra um grupo online só para mulheres. E, Sérgio, eu queria te dizer, duas pessoas diferentes falaram para mim, em momentos diferentes da roda. Uma foi presencial, lá em Águas de São Pedro, e a outra é a roda que você participa, que se sentiram consteladas depois da roda de TCI. É assim, eu participo de constelação há 1900 bolinha, né? Só como participante, eu nunca fiz curso. E eu fiquei muito impressionada do pessoal falar: olha, tu me senti constelada aqui. Então, quando você engasga e fala constelação, para mim, eu falo, gente, deve ter uma história aí, né? Obrigada, muito obrigada, Sérgio. Então, tudo Então, isso... Fala, Maísa. a Denise perguntou, né, o que que você sugere? Eu acho que você, com aquele quadro, você falou tudo. Você sugere um equilíbrio, né? Temos, às vezes, essa bipolaridade aí, mas eu acho que o importante é esse equilíbrio, né? A gente tentar manter esse equilíbrio entre esses dois polos, que na realidade não são dois só, são multipolos, né? Então, achei bem interessante várias das coisas que você falou de simpatia e empatia, né? Quer dizer, é uma coisa que você aprende. Muitas vezes a gente tem atitudes egoístas até, né? Mas vai muito da índole, né? Do momento que você tem, né? Para achar esse equilíbrio, porque às vezes a gente tende a balança por um outro lado, né? Então, esse quadrinho aí é muito importante, gostei bastante. Legal, legal. Agradeço. Ivone, você não quer passar o dedo ali embaixo do seu celular para ver como é que abre esse microfone? Ela conseguiu fechar a imagem, mas não conseguiu abrir o microfone. Mas aonde está o microfoninho, né? Ela não... Está fechado o microfone dela. Ele Ela está fechou a imagem cortado. agora também. A imagem, ela está uma foto dela, não está?
Ela, no começo que ela entrou com ele fechado, aí ela abriu e falou tal. Enfim. Boa noite, Celso. Prazer em vê-lo. Boa noite. Nosso amigo aquariano, né? Estou falando de era de aquário. Eu estava em outra live, uma aula de direito previdenciário, por isso que cheguei tarde. Legal. Vamos ver se a Ivone consegue. Ô, Ivone, grava o que você quer falar para mim no celular aqui, que eu ligo aqui e passo para todos o que você quer falar. Vê se você está entendendo o que eu estou falando e manda para mim aqui no celular. Enquanto, vamos ver se a Ivone faz isso, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que a Ivone está quieta lá também, não sei o que está acontecendo. Liga para ela, Sérgio. A Ana está na Amazônia ainda, Sérgio? Tá, ela volta acho que terça-feira, mas acho que terça-feira já. Está adorando, né? É amanhã, ela volta amanhã. Acho que ela não entrou porque ela já deve estar em viagem, talvez. Sim, sim. Achei Ivone. Sérgio, não sei se tem a ver, mas tipo, esse último eclipse, eu vou perguntar bem de leigo, hein? Esse último eclipse, ele ajudou a amenizar assim a atmosfera planetária ou piorou? Essa é uma pergunta. Deixa eu tentar ver se eu falo com a Ivone aqui. Oi, Sérgio. Oi, Ivone, faz a sua pergunta agora. Não, você já. Você silenciou o seu telefone, Ivone. Não está dando para eu ouvir. Você silenciou o telefone. O microfone da Ivone está silenciado. Não sei o que você mexeu. Agora sim. Pode falar o que você ia falar. Eu aprendi há muitos anos atrás. Os professores muito bons, eles falavam sobre paradigmas, e um dos professores disse que um paradigma para ser instalado no planeta, ser instalado entre nós, seres humanos, leva 100 anos. As mudanças de paradigma são de 100 em 100 anos. Ele falou. Pode ser. Coisas que a gente está começando agora a pensar, a fazer mudanças, ou ajudar a fazer alguma mudança, esse resultado vai surgir só daqui a 100 anos. Tá bom. É uma coisa bem interessante. Eu vou falar sobre isso aqui. Você ouve, eu vou falar o que você falou aqui também, e você ouve também o que eu estou falando aqui.
A Ivone está falando que professores dela falaram que a mudança de paradigma leva 100 anos para se efetivar. Eu até acredito nisso. Acontece que nós já estamos, pelo menos, como eu falei aqui, desde os anos 60, trabalhando esses paradigmas. Quando nós estamos falando agora, nós já temos mais de 50 anos trabalhando esses paradigmas, né? Então, tanto uma coisa quanto outra estão certas mesmo. E como aquilo que eu falei, o auge disso daqui vai lá para 2050, vamos dizer assim, por aí, né? Então, tem sentido o que ela fala. Agora, quanto vai durar ou quanto não vai durar, também não cabe a nós. Cabe a nós, né, como a Denise falou, a Maísa falou, a gente está buscando trabalhar com isso, conversando sobre isso, né? Para que esse quadrinho de paradigmas fosse feito, muita coisa aconteceu, né? Então, como eu falei, eu não peguei isso daí do nada e escrevi isso. Tudo isso daí não tem nenhum deles que seja de autoria minha. Eu até estou querendo mudar, pelo menos, o medo-amor por medo-confiança, porque eu acho que falta muito confiança na gente para a gente realmente começar a mudar os paradigmas, né? Quando a Denise fala do que precisa e tudo isso. Muito precisa confiança, e a confiança vem da conexão espiritual da gente, né? Vem com, com essa ligação na eternidade, essa sensação da eternidade que faz com que a gente confie no processo, ainda que ele leve 100 anos, ou 200, ou quanto for, né? Então, acho que tem essa questão aí, né, que ela falou, e tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando, de que realmente é necessário esse tempo, mas nós já estamos avançando bastante nisso, né? Mais de 50%, com certeza, nós já avançamos nisso, e por isso que nós estamos falando aqui, né? Porque já chegou na gente. Ô, Sérgio, É, esse auge a que você se refere é exatamente a época da mudança do paradigma? quando esse paradigma já começa a ser instalado de uma maneira mais clara na humanidade, né? Então, que em Sim. vez da gente estar só olhando para guerras assassinas, que a gente já comece a ver, como já existem, muitos caminhos de luz aí se manifestando. Mas ainda são caminhos de luz que estão se manifestando assim, espalhadamente, né? Ainda não temos uma sensação de grande mudança coletiva da humanidade. Nós estamos na Sim. sensação de que a humanidade chegou no seu pior ponto, né? Então, está no fundo do poço, e aí só resta a gente bater o pé no fundo e subir. E quem não tiver essa possibilidade de acompanhar essa vibração, dizem espiritualmente que não vai seguir nesse planeta, né? E eu acredito muito nisso, olhando para o meu neto, para os meus netos e para os amigos dele, para os jovens em geral, não é porque é meu neto. Eu, olhando para essas crianças, eu vejo que já nascem muito diferente de como eu nasci com relação a esses paradigmas e com relação a tudo isso, entende? Muito, muito diferente de como eu nasci. E se eu estou tentando fazer essa migração, né, há tantos anos, eles já nascem com isso praticamente pronto. Então, a gente tem, nessa própria infância, juventude, aí, uma motivação de esperança muito grande, realmente, para que a gente possa Melhorar. melhorar, evoluir. Então, confiança acima de tudo. Eu vou, até para publicar amanhã, eu vou mudar
esse quadro, vou tirar o medo versus amor, que também funciona, mas eu prefiro colocar uma palavra que vai funcionar mais na veia, que é a confiança. Então, substitui o medo pela confiança. E a confiança não quer dizer eu confiar em você, não quer dizer que você nunca vai me trair. A confiança de eu confiar em você quer dizer que, nesse momento, o que eu preciso fazer é confiar em você. Não importa se você vai merecer ou não a minha confiança. Isso é a realidade, isso é estoicismo, isso é o que é a realidade, né? Eu confio em você porque você está na minha frente agora nesse caminho. Então, eu vou me empatizar com você e vou confiar em você. Se você me trair, o problema é seu, não é meu, né? Então, eu acho que com isso a gente vai encerrar hoje, certo, gente? Certo. Então, obrigado. Obrigado a você. Boa noite. a Prazer estar Uau, vendo muito você. obrigada. Hein? Muito bom. Obrigada Muito pela aula. Boa noite para todos. Então, na semana que vem, na Cultura Orgânica, nós vamos falar um pouco de povos originais, com a minha amiga Juca Su, que trabalha com os Guaranis. Eu acho que vai ser bem bacana também a apresentação dela na Cultura Orgânica, tá? Então, um beijo a todos, muito Deixa eu falar obrigado. uma coisa, sério, deixa eu falar uma Fala, coisa. fala. Então, eu fui agora para Paraty e eu fiz uma aula de canoa polinésia com a Helena Alba. Lembra uma que veio na Você Cultura falou Orgânica para da mim, até aula? depois quero falar com você. A É, Silmara, ela foi quase com bárbara. 70 anos, vai lá fazer aula de canoa, mano. Canoa polinésia. Olha, a Helena foi bárbara. É aquela que escreveu o livro da primeira mulher pajé, né? Ela foi para a Amazônia. Bom, ela contou também mais coisas da viagem dela para a Amazônia. São incríveis. Então, eu vou querer uns 5 minutinhos na Cultura Orgânica da próxima para contar, assim, rapidamente, como foi legal, né, a aula e o contato com ela. Recomendo para todo mundo fazer aula de canoa polinésia, que é uma delícia. Você também trabalha Você acha que eu vou caber numa canoa Claro que cabe. polinésia? Uma das pessoas que foi era um cara enorme. Aliás, ela pôs ele na frente porque ele era fortão, que a remada dele puxava o barco, né? Vocês vão ver, tem foto dele. Você cabe tranquila. Mas todo mundo, mulher, homem, e ela tem um grupo de mulheres 60 mais e 70 mais. Tá. Então, E você já pediu para leilar também esse espaço para você falar segunda-feira sobre isso? precisa? Então peça. Segunda-feira que vem, eu vou ter 20 minutos, acho que ela vai me dar. Não é na aula da reunião geral, é na cultura orgânica. Eu sei, mas eu quero que você fale na reunião geral também. Não. Acho que não. Virou pensar. envergonhada. Por quê? Só fala sobre pedras? Não, é que ela foi na cultura orgânica, tal. Então eu vou comentar alguma coisa. Pedra não, Celso. Misericórdia, ela fala sobre cristais. Que mané pedra. Você entendeu? Tá bom, gente. Então, boa noite. Boa noite. Boa Obrigada. semana para todo mundo. Igualmente. Bons paradigmas e muita confiança para nós. Vamos lá. Muito bom. Isso aí.